Tá aí. Acabaram de assaltar o Corinthians lá em Bragança Paulista, nação corintiana. Sabe por que eu estou batendo palma? Porque mais uma vez a arbitragem brasileira do futebol massacrando o Corinthians de novo, nação corintiana. Cara, mano, que nojeira a nação corintiana. Cara, um negócio patético. Que assalto. Vergonha, rapaz. O que aconteceu hoje lá em Bragança Paulista foi uma pouca vergonha. Escândalo da arbitragem. Um verdadeiro escândalo. O que aconteceu hoje foi uma sem-vergonhice. E adivinha quem que apitou o jogo hoje, nação corintiana? Adivinha quem foi? A árbitra, a senhorita Edna, né? Edna Ferreira Batista. Conseguiu acabar com a nossa noite. E tá aí, nação corintiana. 2 jogos do Campeonato Brasileiro, 2 derrotas para o RB Bragantino. Perdemos os 2 jogos por causa disso aí. Perdemos 2 jogos por conta dessa safadeza, dessa arbitragem do futebol brasileiro. Primeiro jogo, Bruno Ael de Araújo assaltou o Corinthians. Hoje, no segundo jogo contra o RB Bragantino, Edna Ferreira Batista assalta o Corinthians. E aí? O que a gente vai falar? Eu quero saber se essa diretoria do Corinthians não vai ter saco roxo e ir na CBF para tomar uma simples providência. Vocês têm por obrigação de tomar uma providência. Nem que seja agora, de noite. Nem que seja agora. Porque não é possível. Nação corintiana. Se essa diretoria do Corinthians não tomar uma providência agora, se não tomar providência, se não tiver homem aí no Corinthians de saco roxo e não for na CBF e protestar contra isso aí, se não tomar providência, se não tomar providência, nação corintiana, esse campeonato brasileiro tem que acabar. Tem que acabar o Campeonato Brasileiro, nação corintiana. Não dá mais para aguentar isso. Não dá. Como que pode, nação corintiana? Um jogo que era para ganhar, um jogo que era para se livrar do rebaixamento, e tá aí, ó. 3 pontos jogados fora. 3 pontos jogados fora, nação corintiana. Um jogo que era para ganhar. E aí? Agora eu faço uma pergunta para a diretoria do Corinthians. E agora? Vocês vão na CBF agora para tomar providência? E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser agora? Meu, uma coisa séria aqui, viu? Cara, deixasse pelo menos o torcedor respirar um pouco depois dessa partida patética que acabou de acabar. Peraí, Lê. Estão me ligando aqui, nação coisa, mas eu estou gravando aqui, mas eu não vou poder atender, que eu estou gravando. Tá me ligando, mas não vou poder atender. Não, peraí, o Mauro tá me ligando, mas eu não vou poder atender porque eu estou gravando aí. Vai atrapalhar aqui, mas qualquer coisa, se ele ligar aqui pro meu celular, eu posso até falar com ele aqui. Acho que aqui eu sei falar com ele, tá, nação corintiana? Vou, aproveitando aqui, acho que vai desabafar também. Ou se não, depois que eu terminar de gravar, eu falo com ele, nação corintiana, porque acho que vai atrapalhar tudo aqui. Então, nação corintiana. O torcedor do Corinthians acaba de assistir o jogo e, nesse momento, não consegue respirar. E ver uma partida patética como essa. Agora eu faço uma pergunta para a diretoria do Corinthians. Vocês vão ou não vão tomar providência agora? Porque se não tomar providência,
Esse Campeonato Brasileiro tem que acabar. E nem que seja o ano de 2025 tem que acabar. Porque se vocês não tomar uma atitude agora, esse ano, o ano de 2025 tem que acabar, nação Corinthians. Tem que acabar. Tem que dar um basta nisso. Chega. Tem que dar um basta. 2 jogos contra o RB Bragantino. Nesses 2 jogos, o Corinthians foi assaltado. Um na Neoquímica Arena. Este agora lá em Bragança Paulista. Os 2 jogos, fomos assaltados de novo, nação Corinthians. De novo. Mais uma vez. Fomos garfados de novo, nação Corinthians. E agora? O que a gente vai falar de um jogo desse? Você vai explicar o que desse jogo? Quer que eu fale o quê? Pós-jogo? Que jogo? O que a gente viu? Show de horrores, nação corintiana. Um jogo que era para ganhar. Um jogo que era para ganhar. E esses jumentos fazem o quê em campo hoje? O que eles fazem? Tremem as pernas. E aí? O que nós vamos falar? Eu vou mostrar aqui agora, nação corintiana, a escalação aqui, que eu vou falar uma coisa. O Dorival hoje, vou mostrar para vocês aqui, nação corintiana. Olha essa escalação. Escalação totalmente bizarra. Ele me deixa Carrijo no banco de reserva. Para pôr quem? Bidon. Você está de palhaçada, Dorival? Agora eu quero que eu queria, nação corintiana, que o Dorival me desse um motivo. Para que deixar o Carrijo no banco de reserva? Para quê? Me dá só um motivo. Por que deixou o Carrijo no banco de reserva? Eu quero uma explicação sua, Dorival. Eu quero uma explicação sua. Porque não é possível uma coisa como essa. Não é possível. Olha essa escalação aí, nação Corinthians. Olha essa escalação. Vamos lá. Felipe Longo no gol. Mateuzinho. João Pedro Tchoca. Gustavo Henrique. Bidu. Ranieri. Martins. Bidon. Garro. Memphis e Yuri Alberto. Vai explicar o que, nação corintiana? Tava na cara que o Corinthians pediu para perder o jogo hoje. E o Dorival simplesmente pediu para perder o jogo também, nação. Aí, ó. 2 jogos contra o RB Bragantino, 2 derrotas. O mesmo placar de 2-1. 2-1 na Neoquímica Arena e 2-1 lá em Bragança Paulista. E agora, o que a gente vai dizer? O que nós, torcedores do Corinthians, nós vamos dizer sobre isso? O que a gente vai falar? Porque, mais uma vez, foi mais um vexame. Mais uma simples vergonha. E aí? O que nós vamos falar? O que nós vamos dizer? Olha, juro para vocês, nação corintiana. Juro para vocês. O Corinthians sempre é humilhado e massacrado por essa arbitragem nojenta, nação corintiana. Não, nojenta, sabe? Nojenta. Arbitragem nojenta. O que fizeram com a gente, o que fizeram com o Corinthians hoje lá em Bragança Paulista, isso realmente não se faz. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Mauro aqui, nação corintiana. Fala para ele que eu estou gravando. Vou te mandar uma mensagem aqui para ele aqui. Deixa eu aqui. Falar aqui para ele que eu estou gravando aqui. Falei para ele que depois eu vou atender ele aqui. Acho que o Mauro deve estar mais puto que eu, né? Deve estar mais puto que eu. O Mauro deve estar mais puto que eu, né? Então, vamos nessa aqui, né?
É verdade. Bom, já mandei mensagem aqui para ele. Bom, a verdade é essa, nação Corinthians. Mais uma vez, fomos assaltados na Neoquímica Arena e em Bragança Paulista, nos 2 jogos de Corinthians e RB Bragantino. Os 2 jogos com esse mesmo resultado. E agora? Agora eu faço uma pergunta para vocês, nação Corinthians. O que o presidente da CBF, o Samir Chaldi, eu quero saber o que ele está fazendo lá. Porque ele, na verdade, ele não está percebendo isso. Aí, o que adianta na CBF? Sai presidente, entra presidente, o que muda? Nada. Ô, Samir Chaldi, eu quero saber o que você está fazendo aí. Mano. Se o senhor não percebe que tem que tomar providência, nem que seja justa, você não está vendo essas merdas que está acontecendo aí, Samir Chaldi? Vê que o Corinthians foi assaltado de novo e o senhor não está percebendo isso? Vem cá, que presidente é você, mano? Que tipo de presidente é você, Samir Chaldi? Você está meses e meses aí na CBF e o senhor não está vendo isso aí, não? Cara, ninguém está observando isso aí, não, nação corintiana. O Campeonato Brasileiro está em reta final, 32ª rodada, faltando absolutamente 7 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. E até quando isso vai continuar? Até quando isso? Porque não é possível, nação corintiana. Não é possível que todo jogo o Corinthians é garfado com essa arbitragem nojenta. E sem contar, eu tinha falado para vocês no último vídeo, nação corintiana, no pós-jogo que eu fiz aqui, da vitória do Corinthians sobre o Grêmio, eu falei para vocês que essa arbitragem da CBF é ridícula. Aquela arbitragem de David Oliveira Lacerda é uma merda. Agora vai falar o quê da arbitragem da Edna Ferreira Batista? Vai explicar o quê da arbitragem, dessa árbitra aí? Vai explicar o quê? Porque a verdade é essa. A gente foi assaltado de novo. E a arbitragem do Brasil é o quê? É uma piada. É uma piada essa arbitragem do Brasil. E tá aí, nação corintiana. O Corinthians, mais uma vez, em segundo jogo do segundo turno, conseguiu a proeza de perder para o RB Bragantino. O RB Bragantino que não estava ganhando de ninguém. Não estava ganhando de ninguém. E mais uma vez, nação corintiana, a gente ressuscita defunto. Ressuscitamos mais um time que estava morto. A gente ressuscitou o RB Bragantino. E tá aí, nação corintiana, ressuscitamos mais um defunto. Aí, ó. O Corinthians é um time que ressuscita defunto. Um time que estava 10 jogos sem ganhar de ninguém, nação corintiana. Tudo bem, a gente perdeu para o Bragantino. A gente perdeu para o Bragantino. A gente perdeu para o Wagner Mancini, nação corintiana. A gente perdeu para um time que tem um treinador chamado Wagner Mancini, que estava treinando o Goiás na Série B. A gente perdeu para o Mancini, nação corintiana. Vocês devem muito bem lembrar do Wagner Mancini, né? O Wagner Mancini fez um trabalho horroroso no Corinthians. Tudo bem que até em 2020, até aí, fez um trabalho regular. Em 2021, o que ele fez? Perdeu tudo no Corinthians. Perdeu tudo. Perdeu a Sul-Americana, perdeu o Campeonato Paulista, perdeu tudo. E lá no Bragantino ele está fazendo um ótimo trabalho. Vamos dar méritos a isso aí também. Mas aí o que o Mancini fez? Deu um nó tático no Dorival. Agora, Dorival, você me entrar com o time errado, dessa maneira, deixando o Carrijo na reserva, você tá de palhaçada com a nossa cara, mano. Agora, a única preocupação é Garro, no final do jogo, sai
com gelo no joelho. A preocupação maior é o Galo se machucar de novo na Nação Corinthians. Você vai falar o que desse departamento médico do Corinthians que é uma merda? O que a gente vai falar sobre isso? Porque é uma vergonha. Essa arbitragem do Brasil é uma piada, rapaz. E ninguém faz nada. Ninguém toma providência, ninguém faz nada. Ninguém toma uma atitude. E se esse presidente do Corinthians não tivesse saco roxo e seja homem, tá, Osmar Stabile? Seja homem e vá na CBF e tome providência. Fabi Soldado, você também, seja homem, vá na CBF, tome providência. E aí? Como é que vai ser agora? Como que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Agora, como que a gente vai dormir dessa maneira, nação? Como que a gente vai dormir? Uma situação tão precoce que a gente está passando. Um jogo que era para ganhar, para se livrar do rebaixamento. E o que esses jogadores fazem lá no campo de Bragança Paulista? O que vocês fazem? Vocês fazem passar vexame. Vexame. E aí? E aí? Quer que eu fale o quê? Quer que eu fale o quê? Uma vergonha, nação coletiva. Uma vergonha. É uma vergonha o que a gente viu hoje. Sabe? É uma vergonha. Porque eu vou te falar. A bruxa no Corinthians está solta. A bruxa no Corinthians está solta, nação Corinthians. A bruxa no Corinthians está solta. A bruxa no Corinthians está solta, nação corintiana. É um absurdo, nação corintiana. É um absurdo. É um absurdo, nação corintiana. É um absurdo. Enquanto ninguém fizer nada aí, as coisas vão piorar cada vez mais. E eu vou falar uma coisa aqui, nação corintiana. Se esses caras não aprovar essa Safiel que tá aí, o Corinthians nunca vai ter mudança em nunca. Porque tem que ter mudança urgentemente. Eu já falei e volto a falar. Se não aprovarem essa Safiel, alguém tem a obrigação de cobrar esses caras. Enquanto não tirar esses ratos sujos que estão aí, o Corinthians não vai ter mudança nenhuma. É uma piada, nação corintiana. Bora falar desse pós-jogo aí. Bora falar do pós-jogo, nação corintiana. Bora falar do pós-jogo. Uma vergonha, sabe? Uma vergonha. Vocês imaginam a raiva que eu estou hoje? O torcedor do Corinthians que está estressado, passando muito nervoso. E agora? O que a gente vai falar sobre isso? A arbitragem do Brasil é uma piada, nação corintiana. E o que o torcedor do Corinthians está nesse momento? Uma situação de revolta, passando nervoso, estresse. E agora? Tá aí, né? Perdemos na invencibilidade e mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. E tá aí. Sem contar que o próximo jogo do Corinthians na Neoquímica Arena, escuta, eu vou falar, nação Corinthians. A gente vai ter 2 jogos em casa. Contra o Ceará e contra o São Paulo. E aí? Vão fazer passar vergonha nesses 2 jogos na Neoquímica Arena? Vocês vão fazer o torcedor passar vergonha ainda mais? Porque o jogo é contra o Ceará. Domingo agora. E o outro? Sabe contra quem? É contra o São Paulo. No Clássico Majestoso. E aí? Vocês vão perder o tabu no Campeonato Brasileiro para o São Paulo? Vocês vão perder para o torcedor agora?
E eu quero saber o que vai ser feito com o torcedor agora. Porque os 2 jogos que o Corinthians vai ter em casa, vai ser 2 jogos importantes, contra o Ceará e contra o São Paulo. 2 jogos em casa. 2 e contra o São Paulo. E aí? Tá nisso aí, nação corintiana. Então, isso aqui é um recado para os jogadores do Corinthians. Jogadores do Corinthians, criem vergonha na cara de vocês. Criem vergonha na cara de vocês. Muito respeito com a camisa do Corinthians e muito respeito principalmente presente lá em Bragança Paulista, apoiou o time e vendo o time passar vergonha, perdendo o jogo de 2-1. Tá aí, ó. Tá aí, nação corintiana, tá aí. E agora? É complicado, nação corintiana, é complicado. Bom, vamos nessa aqui analisar o jogo, nação corintiana. Vamos nessa aqui analisar o jogo, né? Porque, olha, é revoltante a gente falar isso, mas tá aí, né? É revoltante. Realmente é revoltante. Bom, vamos nessa falar do jogo aqui, nação corintiana. Vamos nessa aqui fazer a análise do jogo. Vou até pegar também as estatísticas do jogo, que é uma vergonha. O que a gente vê nesse time do Corinthians. O Corinthians entra cansado no primeiro tempo. Não vai para cima. Não vai para cima. O Mauro tá me ligando, não vou poder atender, que eu tô gravando. Já mandei mensagem para ele, depois eu vou atender. Espera aí, nação. Eu vou mandar um áudio aqui pro Mauro, que ele tá me ligando aqui, mas não vou poder atender, porque eu estou gravando, para não dar interferência no meu microfone, para não dar interferência aqui no áudio da gravação. Espera aí, deixa eu mandar um áudio aqui para ele. Rapidinho aqui, nação. Espera aí. Opa, calma aí. Eita, espera aí. Espera aí, nação corintiana. Calma aí. Vou mandar um áudio aqui para ele. Espera aí. Ele não, mas... Espera aí, nação. Mauro, eu tô gravando aqui o pós-jogo, mano. Assim que eu acabar de gravar, mano, eu já vou te ligar aí, tá bom, mano? Quando acabar de gravar aqui, eu já ligo para você aí, tá bom, mano? Fica aí no aguardo, que assim que eu acabar de gravar, eu já ligo para você, tá bom, mano? Pra gente trocar uma ideia aí. Bom, já mandei aqui, nação corintiana, para não afetar a minha gravação aqui, para não dar merda aqui. Bom, vamos nessa aqui, né? Vamos nessa aqui falar desse jogo. 2 jogadores a menos, nação corintiana. 2 jogadores a menos. Meu Deus do céu. Bom, vamos aqui falar das estatísticas do jogo, nação corintiana. Vamos nessa? O Corinthians deu 8 chutes, 4 no gol. E o RB Bragantino deu 19 chutes, 6 no gol. Cara, o Bragantino finalizou mais que o Corinthians, nação corintiana. Olha que absurdo. O Bragantino teve 50% de posse de bola e o Corinthians teve 42%. E aí perdemos o jogo. Porque já começa aí, nação corintiana. Nos 2 jogos, o Corinthians começa o jogo contra o Bragantino perdendo a partida. Nos 2 jogos foi isso. O Corinthians saindo atrás do placar. É uma palhaçada, nação corintiana. Isso tudo é fazer o torcedor de palhaço. É chamar o torcedor de palhaço. É fazer o torcedor de palhaço. E eu estou sendo feito de palhaço. Eu, como torcedor do Corinthians, estou sendo feito de palhaço. Né? Bom, vamos aqui analisar a nação Corinthians. Vamos lá. O Corinthians teve a chance aos 13 minutos com o Yuri aberto, né, com o pé esquerdo do lado direito da área.
Aí o Bidon acertou a bola na trave, né? Na assistência do Martínez. E aí, nação corintiana, o que acontece? O Arrileri faz um pênalti e derruba o zagueiro do Bragantino. E aí, o que acontece? Aí vai lá, aí começa aquela derradeira, né? O VAR analisando. Sendo que, para mim, nação corintiana, aquilo ali foi um pênalti idiota. Um pênalti idiota que o seu Arrileri fez e tá aí, né? E aí, o pênalti do Bragantino, a gente tomou gol do Eduardo Sacha de novo, nação corintiana. 2 jogos a gente toma gol do Eduardo Sacha. É brincadeira isso, nação corintiana. Sabe? Tomar gol do Eduardo Sacha nos 2 jogos, ó, é um tapa na cara, do torcedor, nação corintiana. Tomar gol do Eduardo Sacha nos 2 jogos, ó, é um tapa na cara do torcedor, nação. É um tapa na nossa cara. É um tapa na cara do torcedor. E deu isso aí. 2 jogos, a gente tomou, sabe o quê? 2 gols do Eduardo Sacha de pênalti. De pênalti, nação corintiana. De pênalti. Tempo, o Corinthians tem precisando empatar o jogo, né? Bidon teve a oportunidade perdida. Aí depois, Memphis Depay chutando com o pé de fora da área. E aí depois o Martins foi expulso, né? Expulso. E aí conseguimos o empate com o Yuri aberto, né? Que ele chutou com o pé direito da área, né? Eu acho que foi justamente no cruzamento que o Garro fez. Né? Deixa eu ver. Foi isso? No cruzamento do Memphis, que naquela hora o Garro já tinha sido substituído, né? Exatamente isso. O Garro já tinha sido substituído. Não, acho que foi antes do Garro ser substituído. Foi isso. Deixa eu ver. Antes do Garro ser substituído. Bom, e aí depois que o Corinthians empata, a nação Corinthians, tentando virar o jogo, o Corinthians simplesmente se perde. O Corinthians se perde durante o jogo, nação Corinthians. Se perde todinho. E aí depois, o que acontece? O que acontece? O que acontece? A gente sofre o segundo gol, nação Corinthians. A gente sofre o segundo gol. E tem um detalhe: a gente tomou gol do Isidro Pita. A gente tomou gol do Isidro Pita no segundo jogo do Campeonato Brasileiro, nação Corinthians. 2 jogos, 2 gols do Isidro Pita. E um detalhe: paraguaio. Isidro Pita é paraguaio. Assistência do tal do John. E tá aí, né? Tomamos gol do Isidro Pita, nação Corinthians. E tá aí o resultado. O resultado tá aí. Aí foi a partir daí que acabou o jogo, que o jogo já estava bem próximo do final. E aí, o que eu vejo? Eu vejo essa cena. O Charles, todo nervosinho, dando tapa, e 2 jogadores do Bragantino caíram no chão. Ô, Charles, vem cá. Ficou nervosinho por quê, Charles? O que é, Charles? Você tá pensando que é UFC? Você dá tapa em jogador do RB Bragantino? Você tá pensando que é UFC, Charles? Ô, Charles, você tá pensando que o Campeonato Brasileiro é o UFC? E outra coisa, ficou nervosinho por quê? Ficou nervosinho por quê, Charles? Agora você acha certo você dar tapa em 2 jogadores do RB Bragantino, derrubando os 2 no chão? Você está pensando que o futebol brasileiro é o UFC? O que é? Ô, Charles, vem cá. Você é lutador para você dar tapa em 2 jogadores do RB Bragantino? Você é lutador de UFC?
Pra você dar tapa na cara? Por que isso, Charles? Me explica. Me explica. Entrou no jogo para fazer merda? Entrou no jogo para fazer merda? E aí, me explica. Me explica isso aí. Me explica. Me explica isso aí. Que é um absurdo, nação corintiana. É um absurdo o Charles fazer isso aí. Charles todo nervosinho, todo bambambam, e dando tapa em 2 jogadores do RB Bragantino. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida, nação corintiana. Eu nunca vi isso. Alguém já viu isso? Eu nunca vi isso. Jogador do Corinthians que sai do banco de reserva para entrar no jogo. Aí o que faz? Dá tapa na cara dos 2 jogadores do RB Bragantino. Ó, ele fez assim, ó. 2 tapas na cara. Não, isso é coisa de... É coisa de selvagem. Futebol virou selvageria, covardia. Isso é coisa de selvagem. Jogador dá tapa na cara em outro, jogador do adversário. É coisa de selvagem. É coisa de jogador covarde fazer isso. Ô, Charles, você tá pensando que isso é o quê, mano? Você pensa que você tá onde? Mano, você tá no Corinthians, mano. Você não tá em ringue de UFC lutando com um cara fortão perto de você. Você não tá em ringue de UFC. Você tá no Corinthians, Charles. Entenda isso de uma vez por todas. Agora você fazer isso aí, dando um tapa em jogador da RB Bragantino? Ô, Charles, você tá maluco? Fazer isso aí? É coisa de selvagem, mano. É coisa de selvagem. É coisa de selvagem, rapaz. Agora você fazer esse tipo de covardia, selvageria, dando tapa na cara de jogador do RB Bragantino, você tá de sacanagem, mano. É brincadeira uma coisa como essa, nação corintiana. É brincadeira. É brincadeira. Depois, daqui a pouco, eu vou fazer a thumbnail do vídeo, mas eu vou colocar na thumbnail. Responsável do jogo de hoje, Edna Alves Batista. Não sei se é Edna Alves Batista ou Edna Ferreira Batista. Eu perco até o sentido do nome da árbitra nação corintiana. O primeiro nome eu sei, mas o segundo nome é até difícil de falar. Mas eu vou pegar o nome aqui e eu vou colocar isso na thumbnail. Porque ela foi a responsável da derrota do Corinthians. Mas deixa eu só ver. Não sei se é Edna Ferreira Batista ou é Edna Alves Batista, porque eu não sei o segundo nome. Às vezes eu até me perco aqui, nação corintiana. Deixa eu ver aqui, calma aí. Deixa eu ver como que é o nome. Deixa eu ver. Eu não sei se é Ferreira o segundo nome, enfim, não sei. Deixa eu só dar uma olhadinha. Edna Alves Batista. Edna Alves Batista, tá aí. Edna Alves Batista. Tá aí, nação corintiana. A responsável da derrota do Corinthians é isso. Edna Alves Batista, tá aí, né? Bom, vamos aproveitar aqui, nação corintiana. Vamos aqui dar as notas para os jogadores, né? Eu vou analisar jogador por jogador. Hoje vai ter muito zero que eu vou dar, viu? Hoje vai ter muito zero que eu vou dar para esses jogadores. Mas vamos lá aqui. Vamos abrir aqui. Vamos nessa aqui, nação corintiana. Vamos nessa? Vamos nessa aqui, né? Vamos nessa aqui, né? Eu vou soltar esse vídeo, eu vou soltar daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco eu vou soltar esse vídeo, beleza? Eu vou soltar esse vídeo. Vamos nessa aqui, nação corintiana. Vamos lá. Vamos ver quantas vezes o Felipe Longo fez, né? Se não fosse ele, o Corinthians teria tomado 5 do Bragantino se não fosse Felipe Longo, nação corintiana. Se não fosse Felipe Longo, o Corinthians teria tomado 5 do Bragantino. Porque 2-1 foi pouco, sabe? Foi pouco. Mas vamos lá. Felipe Longo. 4 defesas, né? 4 defesas, então vou dar 5 para ele. Não teve culpa dos gols que tomou. Não teve culpa.
No gol de pênalti que ele tomou também não teve culpa, né? Escolheu o lado que ele poderia escolher. Então vou dar 5 pro Felipe Longo. Agora vamos nessa aqui, né? O Corinthians foi com 3 zagueiros, né? Vamos lá. Ranieri. O Ranieri saiu cedo do jogo, enfim. Eu vou dar 2 para ele. Gustavo Henrique, tomou cartão amarelo, mas enfim, não gostei também. 2. João Pedro Choca, razoável, 4. Mateuzinho. Mateuzinho. Eu não gostei a partir do Mateuzinho, não gostei. 0. 0 absurdo pro Mateuzinho. Matheus Bidu, 0 para você também. 0 absoluto. Breno Bidon, 0 cagaceiro. 0 para você também. O Bidon, ele acha que é o Zorro. Vou até mudar o nome dele, é Breno Zorro. Breno Zorro. Ou na verdade, Zorro Bidon. Zorro Bidon. 0 pro Zorro. José Martínez. José Martínez pipocou também. O cartão amarelo foi expulso. 0 pro Martínez também. 0 absoluto. Garro. Partida regular, 5. Yuri Alberto. Fez o gol, né? Fez o gol, né? Eu não vou nem falar que o chute que ele deu, ele errou, né? Eu vou dar 1 para não dar 0. Eu vou dar 1. Mas não jogou bem no primeiro tempo. Não jogou bem. Mas pelo gol que ele fez, eu vou dar 1. Porque tá cheio de passador de pano defender Yuri Alberto. Tá cheio de passador de pano. E eu não passo pano aqui. Aqui não tem passação de pano, não. Aqui não tem passação de pano aqui também. Memphis Depay. Memphis Depay, regular no primeiro tempo, no segundo tempo abaixo de minutagem. 1 também. Vamos aqui para as mexidas na ação corintiana. Saiu o Ranieri, entrou o Anrileri, que pipocou. No cartão amarelo, cometeu pênalti. 0 para o Anrileri. Saiu o Bidu, entrou Maicon. 0 também. 0 absoluto. Saiu o Bidu, entrou Carrijo. 2. Mesmo tomou cartão amarelo, mas enfim, né? Entrou para ajudar alguma coisa, mas enfim. Saiu o Depay e entrou Charles. O lutador de UFC, que quer dar tapa na cara. 5 milhões de carretas e carretas e carretas de 0 para você, Charles. Lutador de UFC, 0 para você também. E saiu o Garro e entrou o Guinegão. 5. Mas o Guinegão tem ação com a gente. Não dá, não adianta, sabe? Não adianta, sabe? Não adianta. O Guinegão tem que jogar. E o Dorival. Time errado que entrou. E vou falar uma coisa, Dorival. Deixa o Guinegão jogar. Não vem com essa palhaçada de querer queimar o moleque, não. Porque você sabe que tá para chegar a proposta pro Guinegão, e eu tenho certeza que o Corinthians vai vender ele, mas trate de pôr o Guinegão para jogar, Dorival. Chega disso aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. 0 para você. Você perdeu o jogo, 0 para você também. Para você e pro seu filho aí, o Lucas Silvestre. Melhor em campo, nação corintiana. Ninguém. Tirando o Felipe Longo, o resto, ó, tudo carniça, tudo. Jogador, comissão técnica, diretoria e companhia, tudo carniça. Tirando o Felipe Longo. O resto, ó, tudo carniça. Tudo carniça. Tirando o Felipe Longo. Nação corintiana. Tá aí, né? Minha indignação com a derrota do Corinthians, né? E tá aí, né? E vamos aí dormir com a cabeça quente, né? Cabeça inchada, estresse, nervoso. E tá aí, né? Nação corintiana, é complicado, bicho. Meu Deus do céu, mano. Rapaz. É complicado, nação corintiana. Meu Jesus amado, é complicado, bicho. É complicado, nação corintiana. Bom, essa é a nação corintiana. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, rumo aos 2K e comente aí o que vocês acharam dessa partida vergonhosa e dessa arbitragem patética, nação corintiana. Então, comente aí abaixo nos comentários aí, beleza?
Bom, amanhã eu volto com mais notícias do Corinthians aí para vocês aí, beleza? Até essa nação corintiana. Boa noite a todos. Valeu, falou. E vai, Corinthians, nação. Tamo junto.